Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou então de qual país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe também do chat ao vivo. No seu comentário, deixe a sua opinião, participe, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro fez condecorações nesta quinta-feira com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz. A cerimônia foi no Palácio do Planalto, neste 5 de agosto, data de nascimento do médico e cientista brasileiro Oswaldo Cruz, fundador do instituto que levou seu nome e que hoje se tornou a Fundação Oswaldo Cruz, não é? A Fiocruz. Criada nos anos 1970, a honraria se destina a reconhecer esforços de autoridades e personalidades que, no âmbito das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a higiene e a saúde pública, tenham contribuído direta ou indiretamente para o bem-estar físico e mental da população. A concessão da medalha é feita por decreto do Poder Executivo mediante proposta do Ministério da Saúde. Diversas personalidades de atuação política, administrativa, enfim, nessas áreas, incluindo vários ministros, receberam a medalha, incluindo a primeira-dama também, a Michele Bolsonaro, na tarde deste 5 de agosto, quinta-feira, data então do nascimento do médico e cientista brasileiro Oswaldo Cruz. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. A única certeza que nós temos dessa vida é que um dia nós a deixaremos. Praça Halfed, Juiz de Fora. Saí de um carro que era escoltado pela Polícia Federal. Eu tinha o maior efetivo da Polícia Federal ao meu lado, por ser o candidato, naquele momento, que o maior risco corria. E no meio da multidão, eu até havia falado momentos antes que seria a última vez que ia enfrentar a multidão daquela maneira, porque estava num crescente a possibilidade de ser eleito, e outros interesses deveriam ser levados em conta. Uma das raras vezes que eu procurei o meu colete e não achei. Na hora, usei aquele linguajar, quem está do meu lado conhece. Vamos embora. Não vou deixar de enfrentar o povo, no bom sentido, por falta de um colete. O pior aconteceu. Senti um soco na boca do estômago. Jamais poderia imaginar que fosse uma facada. Eu estava consciente. Falavam comigo e eu dizia que havia levado um soco na boca do estômago, semelhante a uma bola de futebol de salão, que já levei muitas nas minhas peladas. Fui, obviamente, perdendo os sentidos. Graças à equipe da Polícia Federal que estava comigo, porque nenhuma segurança é infalível, mas graças ao planejamento da Polícia Federal, eles tinham traçado uma rota ao hospital mais próximo. No caso, a Santa Casa de Juiz de Fora. Lembro quando cheguei na Santa Casa, estava consciente ainda, vi um monte de gente de branco do meu lado, começaram a cortar a minha roupa, e eu ouvi algo parecido como, vamos operar ou vamos cortar. A decisão daquele momento salvou a minha vida. Um médico, nós sabemos disso, ele tem que decidir. Porque se demorar muito para atuar, o paciente pode ir embora.
A indecisão, obviamente, tiraria a minha vida. A decisão poderia salvá-la. E lá, entre estes da equipe, o doutor Borsato, aqui presente. Obrigado, doutor Borsato. A faca, a lâmina, passou a menos de 1 centímetro das veias cava e mesentérica. Confesso, sou formado em educação física, mas não tenho conhecimento com profundidade. O que um ferimento nessas veias pode ocorrer? Certamente a morte. Continuando o trabalho de remendar o intestino, dada as várias perfurações, mas ali, o doutor Macedo, aqui presente, continuou o trabalho de salvar uma vida que ele talvez não esperasse, viesse a ser o chefe da nação. O que fica disso tudo? Uma passagem bíblica que eu quero resumi-la. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Isso marca a gente, faz a gente ter coragem para decidir questões que interessam a 210 milhões de brasileiros. Hoje, eu me considero o médico da liberdade no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quinta-feira, 5 de agosto, no Palácio do Planalto, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. E o enviado norte do governo norte-americano veio ao Brasil, gente, para tratar de temas como as mudanças climáticas e a preocupação com o desmatamento na Amazônia. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nas redes sociais imagens do encontro. Foi a primeira vez que um membro do alto escalão do governo Biden se reuniu com o presidente Bolsonaro. Outro assunto que possivelmente esteve na agenda se trata da questão 5G no Brasil. O presidente Bolsonaro confirmou também nesta quinta-feira, dia 5, que vai nomear Bruno Bianco para o cargo de advogado-geral da União. A mudança ocorre menos de uma semana após a recriação do Ministério da Previdência e Trabalho e a oficialização de Bianco para o cargo de número 2 da pasta. Bianco, porém, será deslocado para a AGU e ocupará um cargo no primeiro escalão do governo, substituindo André Luiz Mendonça, indicado para assumir a vaga de Marco Aurélio Melo na Corte. Bruno Bianco é servidor de carreira da Advocacia Geral da União. O secretário deve ser substituído pelo secretário do Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, no seu atual posto. O objeto suspeito encontrado no apartamento da deputada federal Joyce Hasselmann, em Brasília. O que será que era aquilo? Uma bituca de cigarro? Pois é. A deputada afirma que foi agredida por uma pessoa que teria invadido o local na madrugada de 18 de julho. Como ninguém fuma ali no apartamento, o cigarro foi levado para a perícia. A informação foi confirmada, segundo um portal de notícias, pelo advogado dela, Antônio Carlos de Almeida Castro, o CAI, informado à imprensa. A bituca foi encontrada embaixo de um sofá e entregue à Polícia Civil. Não é um objeto que estava sujo de sangue, que tem marcas de sangue, nem nada disso. É simplesmente um objeto que não pertence a absolutamente ninguém da minha casa, disse Joyce no dia 26 de julho, após prestar depoimento à polícia. Joyce ainda acredita ter sido vítima de um atentado. Disse que não sabe explicar o que ocorreu e não se lembrar dos acontecimentos. Uma bituca de cigarro.
Estamos vendo que muitos municípios brasileiros estão tendo casos e mortes de Covid-19 despencando nas últimas semanas, como resultado direto da vacinação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu que os brasileiros se imunizem com uma segunda dose das vacinas, como forma de proteção efetiva, inclusive contra o avanço da vacina Delta da Covid-19. Sistemas de saúde mais consolidados do que o nosso, a exemplo do inglês, não conseguiram conter a propagação comunitária da variante Delta. Os Estados Unidos também enfrentam o problema. Nós estamos assistindo e isso acontece sobretudo com aqueles que não estão vacinados. As nossas vacinas funcionam contra essa variante. Aproveito para lembrar as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose que voltem às unidades básicas de saúde. Para ter a proteção, é necessário tomar as 2 doses, disse Queiroga. Bem, gente, como falei, há poucos dias um amigo me perguntou se deveria ou não se vacinar, que já tinha passado a sua idade e que ainda não tinha tomado a vacina, que estava em dúvida, com receio. Eu respondi claramente, olha, não só recomendo, como já tomei a primeira dose. Eu, pessoalmente, já perdi amigos, você deve ter perdido conhecidos para a Covid-19. Todo mundo já perdeu alguém conhecido hoje no Brasil. A vacina já fez a diferença em tantas outras situações para tanta gente. Olha o caso da poliomielite, paralisia infantil, não é? Quantos ainda hoje estão enfermos, deficientes, vivem com as sequelas da polio, enfim, da paralisia infantil, sem movimentos, por conta dessas doenças que eram tão comuns no passado e que, graças à vacinação em massa, foram praticamente exterminadas no mundo e no Brasil, sobretudo. Olha as campanhas que já vimos do Rotary em apoio à vacinação no passado, não é? Alguém pode dizer, mas tem o tempo, aí foi tudo emergencial no caso do Covid. Sei que muitos até vão me criticar, mas nós apoiamos e estamos testemunhando que os resultados da vacinação estão sendo muito maiores que o temor, o medo, não é? Ou até da dúvida ou do receio de que foi uma vacina muito rápida, enfim. Nós estamos em 2021, os tempos avançaram, o conhecimento científico também. Confiamos em tantas e tantas outras coisas. Será mesmo que é todo um complô, uma teoria de conspiração, que precisamos duvidar de tudo o tempo todo? E neste caso da vacina, precisamos talvez confiar de fato. Confiar que Deus com certeza está no controle e que Ele permitiu que a sabedoria humana alcançasse essa capacidade e tivesse condições de fazer milagres através da vacina contra tantas outras doenças e agora também contra a Covid, ativando nossos corpos para se defenderem com eficiência. Dados apontam que houve redução em queimadas na região amazônica. O vice-presidente Hamilton Mourão celebrou a redução nos índices de queimadas ocorridas na região amazônica. Segundo ele, os números do Brasil são muito bons. Em conversa com os jornalistas, ele afirmou que no mês de julho houve uma redução considerável, uma vez que as queimadas ocorridas nesse ano representam praticamente metade das ocorridas em 2020. Porém, ele diz que é uma luta diária, então é necessário prosseguir. Ao todo, em julho, foram registrados 4.977 focos de incêndio na região amazônica. Parece muito, mas esse número é o menor nos últimos 2 anos. Um problema a menos para a região amazônica, um problema a menos para o Brasil e um problema a menos principalmente para o governo Bolsonaro, uma vez que a oposição tem utilizado esse assunto, explorado bastante esse assunto nos últimos 2 anos e meio, né? Dá até a impressão de que foi o próprio Bolsonaro que inventou as queimadas durante a época de seca. De Brasília, Andréa Luiza Matias.
A Justiça decidiu manter uma decisão que confirmou a permanência de Adélio Bispo na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adélio é o autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro quando era candidato em 2018. Por unanimidade, os ministros da Corte mantiveram decisão do STJ, que rejeitou o pedido da defesa de Adélio para que ele seja transferido para um hospital de tratamento psiquiátrico. Em junho de 2019, Adélio Bispo foi absolvido pela facada. A decisão foi proferida após o processo criminal que o considerou inimputável por transtorno mental. Na decisão, o magistrado responsável pelo caso decidiu também que ele deveria ficar internado em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. No entanto, diante da periculosidade do acusado, Adélio permaneceu no Presídio Federal de Campo Grande, onde está preso desde o atentado. E até hoje, celular de advogados de Adélio ainda não tiveram autorização para uma investigação técnica profunda. Ora, gente, o estranho disso tudo é que se ele é um doente mental, como afirmaram, a esquerda, por exemplo, não acha desumano que o cara esteja em um presídio? O que há de fato por trás de toda essa história? Durante a audiência pública no Senado, o ministro das Comunicações anunciou que o governo expandirá o alcance da internet e vai atender a 100% das escolas públicas. Fábio Faria defendeu o retorno às aulas presenciais interrompidas em razão da pandemia de Covid-19 e disse que a pasta tem o desafio de uma campanha de conscientização para vencer resistência à volta às aulas e recuperar o tempo perdido. Para dar suporte aos alunos nesse retorno às aulas, o ministro prometeu que o leilão da tecnologia 5G levará a conexão de internet a 100% das escolas públicas. Segundo Fábio Faria, 6 mil escolas urbanas que ainda não têm internet vão receber logo nos 2 primeiros anos de investimentos que as operadoras vão fazer no nosso país após ganharem esse leilão. O ministro fez questão de lembrar que o país tem 40 milhões de cidadãos sem acesso à internet. A conexão das escolas urbanas será feita por fibra ótica ou 5G, enquanto as escolas rurais das comunidades acima de 600 habitantes serão conectadas através de fibra ótica. As comunidades de menos de 600 habitantes que tiverem ponto de energia terão conexão por satélite instalada até julho de 2022. Fábio Faria afirmou que, junto ao esforço geral das operadoras de telefonia, que conseguiram atender ao aumento de 50% do tráfego de internet decorrente da pandemia, estão também os programas do governo federal Wi-Fi Brasil, Norte Conectado e Nordeste Conectado, que, usando diferentes tecnologias, expandiram a conectividade em zonas rurais. O ministro das Comunicações concordou com os senadores quanto ao estabelecimento da internet como direito fundamental garantido na Constituição, junto com saúde, educação e segurança. Ele disse esperar que uma proposta nesse sentido seja examinada pelo Congresso após a pandemia. De Brasília, Fábio Santos. A iniciativa do Ministério do Turismo que tem ajudado o setor a superar a crise da pandemia. E quem disse que para o Estado fazer uma boa ação necessariamente tem que envolver dinheiro, muito dinheiro? Por exemplo, o turismo foi um dos setores mais atingidos durante a pandemia e a justificativa é óbvia, né? Uma doença desconhecida, fechamentos por governos locais e, claro, o medo da população. Tudo isso contribuiu para afetar fortemente o turismo brasileiro, principalmente no início da pandemia. Mas o Ministério do Turismo empreendeu uma iniciativa que ajudou a amenizar o impacto da pandemia e agora a pasta alcançou a marca de 29 mil selos turismo responsável, limpo e seguro emitidos em todo o país. O selo é conferido a locais que se comprometem a cumprir protocolos de prevenção à Covid-19 e desta forma oferecer mais segurança a turistas e também a trabalhadores do setor.
setor. A iniciativa foi lançada em 2020, colocando o Brasil entre os 10 primeiros países do mundo a implementar protocolos sanitários para o turismo. Segundo o ministro do Turismo, o Gilson Machado, os prestadores de serviços e guias de turismo do Brasil inteiro têm aderido ao selo Turismo Responsável e, com isso, contribuem para posicionar os destinos do Brasil como seguros. Os estados que registraram maior adesão à iniciativa são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também a Bahia. O selo está disponível para 15 atividades turísticas, como meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições, guias de turismo, entre outros. Cada segmento possui um protocolo sanitário específico elaborado em parceria com empresas e instituições ligadas ao setor a partir de diretrizes internacionais. Também há um protocolo destinado exclusivamente aos turistas, com atitudes a serem tomadas por cada um para a proteção de todos. Os documentos foram validados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ou seja, além de garantir a segurança física dessas pessoas, que trabalham no turismo ou que fazem turismo, também dá uma estabilidade emocional, uma vez que você está tranquilo ali, vendo, observando que as pessoas estão preocupadas, sim, não só em se divertirem, mas também com a saúde umas das outras. De Brasília, Andréia Luiza Matias. As ações do governo Bolsonaro, através do Ministério da Infraestrutura, não param pelo Brasil. Entre as várias frentes em todo o país, o DENIT está trabalhando na pavimentação de 62,3 quilômetros da BR-235, na Bahia, entre os municípios baianos de Campo Alegre de Lourdes e Remanso. A previsão é que as melhorias do trecho iniciadas neste ano sejam concluídas até o fim do próximo ano. A melhoria valoriza o turismo histórico e ecológico, que deve ser incrementado, beneficiando diretamente cerca de 3 milhões de pessoas no estado. A equipe liderada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas ressalta que até agora Campo Alegre de Lourdes é uma das poucas cidades baianas sem interligação por rodovia pavimentada. E isso torna os serviços do DENIT ainda mais importantes para a região. A dívida de Cuba e da Venezuela com o BNDES já chega a 3,5 bilhões de reais, 682 milhões de dólares. O levantamento foi feito pelo jornal R7. Durante os governos dos presidentes petistas Lula e Dilma, empréstimos concedidos pelo BNDES para financiamento de obras nos dois países atingiram 10,9 bilhões de reais, 2,1 bilhões de dólares. A alegação oficial dos governos petistas era que os investimentos no exterior abririam oportunidades para empresas brasileiras. No entanto, o programa de financiamento à exportação de serviços de engenharia favoreceu apenas construtoras brasileiras envolvidas em esquemas de corrupção e também, sobretudo, países de esquerda aliados à época aos governos de Lula e Dilma. Embora o programa tenha sido criado em 1998, 88% do total de 54,5 bilhões de reais em desembolsos ocorreram no período entre 2007 e 2015, diz a matéria do R7. Segundo o jornal, no total foram realizadas obras em 15 países, em 148 operações com prazo médio de 11 anos e 2 meses para pagamento dos financiamentos. O maior prazo, de 25 anos, foi para Cuba, no projeto do Porto de Mariel. E a Venezuela foi beneficiada com a menor taxa de juros, de 1,2%. Quanto você paga de juro, brasileiro? Apesar das condições mais do que fraternas, a partir de janeiro de 2018, surgiu
inadimplência nos pagamentos dos dois países e o banco acabou acionando o seguro Fundo de Garantia à Exportação, uma medida para cobrir calotes em operações de empresas nacionais fora do país. Segundo informações no site do BNDES, Cuba recebeu 3,4 bilhões de reais em desembolsos e mantém saldo devedor de 2,3 bilhões. As prestações em atraso a serem indenizadas são 13. Há outras 140 que já foram indenizadas, ou seja, não foram pagas nem mesmo depois de tentativas de acordo. Relator da reforma do imposto de renda propõe gatilho para a queda do imposto pessoa jurídica na reforma tributária. Apresentado na Câmara pelo relator, o deputado Celso Sabino, do PSDB baiano, o parecer introduz um gatilho para a queda do imposto de renda pessoa jurídica. Pelo novo texto, a alíquota só cairá em 2022 e 2023 se a arrecadação federal bater o valor dos anos anteriores, corrigido pela inflação. O relator também propôs uma nova repatriação de recursos do exterior para o próximo ano. Os contribuintes com ativos em outros países, declarados à Receita Federal e também ao Banco Central, poderão atualizar os valores pagando 6% sobre o lucro. Com a expectativa de render 20 bilhões em 2022, a medida não valerá para recursos que venham de paraísos fiscais. Em relação ao gatilho para o imposto de renda pessoa jurídica, a alíquota atual de 15% cairá para 7,5% no primeiro ano. Se a arrecadação geral do imposto de renda subir mais do que a inflação, haverá um corte adicional de 2,5 pontos. Para retirar da base de comparação a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19, a arrecadação entre novembro de 2020 e outubro de 2021 será comparada com o valor recolhido entre novembro de 2018 e outubro de 2019. Em 2023, o imposto poderá cair mais 2,5 pontos percentuais. A redução, no entanto, só ocorrerá se a arrecadação entre novembro de 2021 e outubro de 2022 for maior que o recolhimento entre novembro de 2018 e outubro de 2019. Também descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os gatilhos foram incluídos para evitar a perda de receita de governos locais que dependem dos repasses dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Esses dois fundos são formados por parte da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. O relatório também isentou da tributação de dividendos os fundos de pensão e de previdência e a distribuição de lucros para empresas controladas por um mesmo grupo. O substitutivo traz uma nova proposta de emenda à Constituição, a PEC, que altera a distribuição do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, tributo arrecadado pelos estados e partilhado com os municípios. A PEC tramitará em conjunto com o projeto de lei da reforma do imposto de renda. Atualmente, 25% da arrecadação do ICMS é repassada aos municípios. Dentro dessa parcela aí, que é partilhada, 65% são distribuídos conforme a riqueza produzida pelos municípios e 35% são distribuídos conforme leis estaduais. A PEC propõe a redução de fatia de 65% para 40% e o aumento da fatia de 35% para 60%. As mudanças da PEC atendem a pedidos justamente dos governos estaduais. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.